chegou a se pedir algum tipo de documento, alguma coisa relativa a essa questão da recuperação judicial à empresa que está cuidando do processo? Não, o que foi pedido, o Conselho de BMS pediu isso há 7 meses e continua o pedido, é com relação ao fluxo de caixa e qual é a situação. Porque nós temos que enxergar lá na hora e ver o seguinte, olha, o problema é o seguinte, eles falaram vamos dizer, em números assim muito soltos, porque nós temos que ter tanto de dinheiro e o caixa só vai ter tanto, e aí nós temos, isso aqui vai ficar a descoberto, e aí como é que nós vamos resolver aquilo lá? Eles falaram uma coisa mais ou menos nesse sentido, entendeu? E aí você tem que observar, não, mas aqui será que tem uma solução? Aqui será que você não pode buscar uma antecipação? Aqui você não pode conversar com o credor? Aqui você não... É isso que tem que ver. O RCE não é o ideal, mas como é que a gente faz nesses 6 primeiros anos? Mas como é que a gente faz um planejamento para pagar aqui os 2 anos e 9 meses que estão faltando? Mas, olha, eu não tenho a interpretação do Sérgio Freire, não. A minha interpretação é que vai ser corrigido e tal. Mas você acha que se você pagar 60% do passivo original, você vai chegar, o juiz vai dizer que você está fora do ato? Vamos com o Poder Judiciário, com a possibilidade que nós temos na Justiça, será que a gente não consegue? Será que a gente não consegue ali, numa coisa que está sendo discutida, ter uma vitória? Será que a gente, de repente, na montagem desse time, a gente não pode ver isso, aquilo? Será que nessa janela agora que vai abrir aí no mercado europeu, será que a gente não consegue ali colocar uma coisa? Será que a gente... É isso. Você começa a ver possibilidade. Puxa, tem uma possibilidade de um receita. Esse troço aqui, de repente, pode dar, no mês de outubro, 8 milhões. Será que a gente não pode? É isso. Sim. Você tem que tentar achar a camisa. Agora, como é que você vai achar se você não tem acesso? Se a direção que tem acesso diz assim, não tem jeito, contrata uma empresa para dizer que não tem jeito. Não tem jeito é o seguinte, só o jeito é só a recuperação judicial. E vive com o discurso que não tem jeito. O que você vai fazer? Eu só ia complementar, porque a gente está falando da questão de venda de jogador, né? A gente pode ter até, entre aspas, prejuízo, né, de valor, que, como você mesmo falou, mas a gente está vendo aí, por exemplo, o próprio Matheus Carvalho, aí, né, mais conhecido, vulgo Cocão, né, que o Vasco comprou, acho que por 2 milhões, em 4 parcelas de 500 mil, se não me falha a memória, e tem aí já a proposta aí que foi até recusada, não sei se foi de 15 milhões. 5 milhões, parece. De euros, né? Não, 25 milhões de reais. Foram 25 de reais? 23 milhões de superávit. Sim. Então, assim, você tem que você pode ter lucro, né? E aí, como você falou, né? São recursos que você pode estar viabilizando. Eu pergunto a você, ele é um jogador substituível no mercado ou não? Ele é um jogador que você não encontra outro no mercado? Ele é substituível no mercado ou não? Você é um jogador... Se você perder esse jogador, você não tem como encontrar um jogador da qualidade dele. Não tem? Eu acho que o próprio Barros está retornando de empréstimo e pode vir substituí-lo. Então, quer dizer, você olha para um cenário desse e fala assim, ele pode depois deixar de valer 25, pode valer 30, pode. Mas a tendência é essa, que ele fique aumentando. Só questão básica. Essa questão básica. Você observa a posição. Claro que às vezes surge lá, tá negociado, às vezes a notícia não é verdadeira. Isso pode acontecer também. A notícia não ser verdadeira, a fonte que está dando a notícia não está falando a verdade. Mas estou dizendo, numa circunstância como essa, é claro que você vende. Você olha, mas puxa vida, mas agora que ele estava bem, ele estava mal, e aí a gente ficou com ele. Pois é, mas é uma situação que você... Mas aí o time vai ficar enfraquecido. Sim, mas você tem condição de... Agora, eu quero saber, entrar 23 milhões, não é relevante para o Vasco entrar 23 milhões de dinheiro novo? Isso não é uma coisa relevante? Não é relevante porque eu tenho uma dívida de 1,1. Vamos parar com esse negócio, vamos pensar direitinho. Como eu falei, parte da dívida está no RCE, parte da dívida é ainda discutível, que são aquelas reservas para contingência, por mais que, mas é praticamente, mas ainda estão em discussão, podem depois ser devidamente questionados em determinados aspectos, você pode conseguir descontos. Você pode fazer um trabalho para você, em determinado momento, vislumbrar receber um dinheiro grande. E como é que você vai fazer para um dinheiro novo grande? Como é que você vai fazer para isso? É exatamente mostrando para o mercado que você está se recuperando, que você está dando jeito, que você está com uma situação mais tranquila. E aí você está, de alguma maneira, dizendo, olha, se você, de repente, aqui eu te fizer aqui um acordo contigo em relação, sei lá, atletas de base, eu consigo de você uma verba aqui adiantada de X.
Você pode conseguir isso. Agora, para você conseguir isso, você tem que mostrar que as coisas estão andando, que as coisas estão fluindo. Eu digo, não tem o menor sentido. É porque as pessoas, muitas vezes, elas não se apercebem de determinadas sutilezas. Não tem o menor sentido o Vasco ir ao mercado há 3 meses, ou 3 para 4 meses, ir lá e trazer um jogador suíço, que ninguém sabia se ia titular, se ia ser para compor elenco, dizendo que vai pagar, não interessa se vai pagar isso em 54 vezes ou à vista, mas dizendo que vai pagar 15 milhões de reais, ou 12, ou 14, ou 13. Não faz o menor sentido. Quase o valor do Scarpa. Não faz o menor sentido. Porque você está ao mesmo tempo dizendo que você não tem condição de fazer nada. Sim. Eu nem vou dizer pelo fato de que tinha que ter trazido o zagueiro, não trouxe. Que era pegar algum zagueiro bom, pagar o salário até o final do ano para ver se com isso o Vasco tinha condição de ir melhor nas competições. Poderia, por exemplo, se tivesse dado certo, etc., estar numa Libertadores, quem sabe. Mas eu não estou nem falando nisso. Eu estou falando especificamente naquele jogador. Por que esse jogador foi comprado? Por que gastar dinheiro com isso? O que eu vou fazer? Era jogador que você... esse cara aqui, ele vai... Olha, é exatamente na posição que o Vasco está precisando. O Vasco vai arrebentar com... Ninguém sabia. Então isso tem que ser pensado. Isso foi uma decisão dessa gestão. Ao mesmo tempo que ela estava falando em recuperação judicial já, porque evidentemente essas decisões elas não chegam... Elas, já em setembro já tinha. Que o caminho é esse. A Álvares Marçal falou que tem que ser assim. Dentro dessa lógica, você está trazendo um jogador. Faz sentido, gente.